E hoje é dia de começar a reconstrução de um vagão. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Há algum tempo, nosso querido amigo Norberto enviou-nos de presente alguns materiais de ferromodelismo. A grande maioria em situação quebrada ou fora de uso, mas ele sabe que a gente gosta de recuperar esse material e de fato a gente gosta mesmo. Dentre esse lote de materiais que ele enviou, havia uma raridade que eu não tenho na frota e eu sempre procurei para comprar. E que se trata de um vagão que a Fiatesc produziu, se não me engano, apenas entre 1983 e 1984. Trata-se da gôndola de minério da Companhia Vale do Rio Doce, Estrada de Ferro Vitória Minas, produzido pela Fiatesc, como eu falei, entre 83 e 84, ou entre 82 e 83, eu não tenho certeza agora. Eu não sei nem qual é o código deste vagão. Eu só sei que ele foi o último modelo que a Fiatesc desenvolveu, que é da fase em que ela ainda não pintava o vagão. A cor do vagão é a cor do plástico injetado. Nosso amigo Norberto nos presenteou com estes restos, mais uma lateral quebrada, que não está aqui, que juntando tudo dá para montar um vagão. E eu vou tentar fazer isso, vou tentar montar esse vagão. Aqui estão as peças que vão na cabeceira aqui. O freio, a base com os truques, um par de rodeiros, preciso arranjar um par de rodeiros. Então, este vagão aqui, eu vou tentar ressuscitar ele a partir dos restos dele próprio. E a outra parte que veio, que é uma base de vagão, vai acabar servindo para montar um segundo vagão que eu não tenho na frota. Faz uns 2 ou 3 anos, meu papai comprou essas duas laterais e essa base no Jorge Trains, durante um evento de ferromodelismo. Da companhia, o mesmo vagão gôndola, só que da Companhia Siderúrgica Nacional, que eu também não sei qual que é o código. Esse daqui, se eu lembrar o código, eu vou pôr aqui na edição. Na linha de produção da Fiatesc, este vagão substituiu esse. Então, vamos dizer assim, esse vagão Companhia Siderúrgica Nacional é o descendente direto do Vale do Rio Doce. Então ele comprou duas cabeceiras e uma base, mas não tinha o miolo, nem os truques para colocar, para fazer montar um vagão. Mas, nas coisas que o Norberto enviou, veio o miolo, um par de truques antigos e uma carga de minério para colocar no vagão. Só não veio o peso e os rodeiros. Rodeiros eu acabei pegando dois aqui, que originalmente era para esse, mas agora, antes de gravar, eu percebi que o tamanho é diferente e não vai dar certo. Mas então, a sucata, entre aspas, que o Norberto enviou, vai servir para ressuscitar dois vagões que eu não tenho na frota. E como eu peguei gosto para trabalhar nessas coisas de consertar vagões quebrados, locomotivas quebradas, isso daqui vai ser uma bela diversão. Então vocês vão acompanhar a partir de agora minha saga na reconstrução destes dois vagões que eu não tenho na frota e que vai ser uma situação bem interessante. Quem sabe a gente pegue bastante dicas no decorrer do vídeo. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui diz respeito, na verdade, a este vagão, que é resolver o problema dessa trinca nessa peça. Trinca que já se alastrou desde aqui, não vai querer focar, mas como sempre, né?
Se lastrou tudo por aqui, já está cortando aqui pelo meio e daqui a pouco vai rachar a peça em duas. Eu vi uma técnica na internet que você pode furar o fim da trinca para evitar que ela continue se alastrando, mas não vai ser o caso aqui porque, bem, a base do vagão fica totalmente visível, então eu só vou colar mesmo, reforçar com cola, principalmente na parte interna, onde vai ficar escondido, e torcer para que não volte a rachar. Depois disso eu vou ver também, principalmente nesse vagão aqui, a questão dos truques. Porque a base que eu peguei é para pinos plásticos para prender o truque. E os truques que eu tenho aqui são parafusos. Eu vou pegar dois pinos plásticos lá e ver se ele entra nesses par de truques, senão vou ter que resolver alguma coisa. Bem, peça colada. Não deve soltar, como se diz, espontaneamente, mas também não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Lembrando que é um vagão de quase mais de 40 anos, já caminhando para o cinquentenário. Agora vamos analisar a situação de cada um deles. Voltando para o objetivo principal, esse daqui vai precisar de uma escada nova. Eu tenho umas escadas vermelhas lá, eu vou dar uma olhada se serve aqui de alguma forma, senão vou ter que construir do zero. Eu não estou muito alegre com essa possibilidade. E desse lado vai precisar de um estribo. Lógico, aqui também não estou contando ainda os detalhes aqui na frente, na ponta. Na base. Que lado é? Esse lado aqui. Está quebrado um dos detalhes de plástico. Vou ter que construir um novo. Vou pensar como que eu vou fazer isso. E esses parafusos aqui eu vou acabar trocando por esses daqui que estão em melhores condições. Embora ainda meio enferrujados, bem melhores do que esses. Os parafusos, os truques eu vou manter. Então agora eu vou dar uma focada nesse vagão aqui. Já do outro, bom, vai ser um pouquinho mais complicado, porque vai ter que construir também as escadas, vai ter que construir os reforços nas cabeceiras, porque eu não vou ter mais nenhum. Como eu falei, vou ter que ver se eu consigo resolver o problema do truque, se ele consegue, se esse truque aqui aceita o pino, para poder encaixar aqui. Procurar rodeiros. E depois que tiver todas as peças em mãos, dar continuidade. Alguns momentos depois. Separei mais algumas peças aqui. Os dois pinos. Eles dão certo. Então eu vou substituir esses parafusos enferrujados por esses daqui. Consegui encontrar um terceiro rodeiro do mesmo modelo, mas não achei um quarto. E aqui achei mais dois rodeiros que, tudo bem, não são da mesma época e estão em condição tão ruim quanto. Isso tudo na base da canibalização de outro vagão. Achei uma escadinha que tem praticamente a mesma cor. Vou ter que fazer ajuste, lógico, um monte de coisa, mas vai ficar interessante. E essas três peças têm correspondência total e direta com os cantos quebrados. Eu achei de onde elas pertencem. Lógico que agora não vai dar para mostrar, né? Mas elas pertencem. Essas duas aqui, a grande eu já sei que não pertence a esse vagão porque eu arranquei de parte de outro. Agora essa daqui, a menorzinha, eu não achei de onde que ela é. Provavelmente ou é do outro vagão também, ou ficaram pontas pelo caminho e vou ter que mexer nisso.
Sobre essa base aqui, do CSN, em primeiro lugar, alguém, ela foi comprada usada, né? Alguém fez o favor de lixar ela inteira, né? Tirou todos os detalhes. Aqui é a mesma cabeceira. Tirou todos os detalhes. Vou ter que reconstruir todos os bujão de gás também. E... enfim. Tirou tudo. E eu vou ter que ainda limar o meio dela, o corpo dela aqui, esse meio, porque ela não entra aqui dentro. Ela entra um pouquinho em rosca. Acredito que coisa de décimo de milímetro, o segundo lote de base da qual esse daqui pertence, deve ter ficado um pouquinho mais largo do que esse daqui, que veio nesse vagão. Então, e eu já tentei colocar nesse daqui para ver se era, não dá certo. Então, agora a gente vai mexer um pouquinho para emendar peças quebradas. Papai ajudou a colar as escadas, porque em um sozinho não ia dar certo de fazer. Um tinha que ficar segurando o vagão e a escada e o outro pingar o Super Bonder. Esse lado aqui até ficou bom. Não é assim uma Brastemp, né? Lógico, dá pra ver que não é original, mas melhor do que ficar sem escada. Esse lado aqui ficou meio torto. Mas paciência. Melhor também do que ficar sem o estribo. Qual é a chance de quebrar de novo? Bom, alta, né? Afinal, é uma gambiarra. Agora eu vou colar essas três partes aqui. E a parte que estiver faltando, eu vou ver o que dá pra fazer para poder montar ela. Reconstruir, né, no caso. Nesse meio tempo, eu resolvi montar os rodeios de volta nos truques e os truques na base. E eu descobri que esses dois rodeios que vieram, não sei em qual dos dois truques agora, mas vieram neles, simplesmente não são Freatesc, não são desses truques. Porque eles não encaixam de jeito nenhum. Ou então tem alguma forma muito específica de encaixar que eu não estou conseguindo encaixar. Então, na verdade, ao invés de 7 rodeiros, como eu imaginava ter, eu só tenho 5. E eu vou ter que caçar mais 3 agora. Errou! Eu poderia apenas cortar o take anterior da edição e fingir que nada aconteceu, mas eu vou ser bem sincero e falar que eu disse uma besteira. Os truques que vieram nessa base não são esses. Eu já tinha trocado e eu não tinha lembrado. Um dos truques tinha vindo quebrado, por isso que eu troquei, e o outro é esse daqui, que tá meio manchado, bem enferrujado. Só que esse truque e esses rodeios são Freatesc, sim. O que acontece é que esse truque, esse vagão é tão antigo que o encaixe da roda no truque é imitando dentro da tampa de rolamento, né? Que é aqui, essa parte. Nos truques Freatesc mais modernos, e leia-se isso desde 84, 85, é um cone, tanto a roda quanto o truque. Deixa eu pegar aqui a outra roda aqui. Dá pra ver que é meio cônico, se focar, né? Aí, é cônico. E o truque também, onde encaixa, é cônico. Nesse truque aqui, que representa os mais antigos, a ponta do eixo é um ferro, apenas um ferrinho. E a parte correspondente dentro também é só um furinho para entrar esse ferrinho. Por isso que não estava dando certo esses rodeios em outros truques, e com certeza nenhum outro rodeio ia dar certo nesse truque aqui. Então, apesar de ele estar manchado, depois eu passo uma tinta preta aqui nisso. Não tem como trocar essa peça, porque não tem o sobressalente. Vai ficar assim mesmo. Passo também uma tinta preta. Eu vou usar o próprio truque original, que eu nem lembrava que era esse. Depois eu fui procurar lá, fazer uns testes. Então, na verdade, esse truque vai vir para essa base. E um dos truques dessa base vai vir para esse vagão. E agora eu tenho
os 4 eixos necessários para esse vagão também. E 5 truques. Uma hora depois. Mais avanços. Colei o freio manual. E colei as peças que deram encaixe. Ainda falta uma. Tirei o estribo desse lado aqui. Vou colar de novo. Não estava aguentando o toque. Estava pegando. Tinha ficado torto. Mas ele vai avançando. Vai avançando bem. Está respondendo bem. Do outro vagão, eu achei algumas pecinhas para fazer o sistema de freio dele, imitando essa parte aqui, esses bujãozinhos, essa pecinha quadrada. Então, agora eu preciso cortar um plástico para imitar, fazer a barra de freio em pé, montar ela para poder colar também, fazer a montagem na base do vagão. Vou pintar agora essa peça, deixar ela já pintada, e eu vou lixar aqui para poder dar o encaixe agora. Base já pintada e o vagão já meio montado. Se bem que eu acho que eu já mostrei isso antes. Não. A cabeça já tá falhando mesmo. Agora eu vou fazer a peça que tá faltando aqui. Igual eu já falei. Já dei uma medida aqui, vai dar certo. Não vai ficar com o mesmo nível de detalhamento, mas pelo menos não vai ficar faltando. E depois que tiver feito ela, daí eu vou fixar o vagão na base e pelo menos esse daqui já fica pronto. Que era o motivo do vídeo. Já o outro que entrou de gaiato, no final vai ser o motivo do vídeo, vai ser o motivo principal. Também já vou mexer aqui nessas pecinhas, tirar as rebarbas e começar a trabalhar para colar na base ali. Alguns momentos depois. Espero que não fique batendo vento no microfone, mas está muito calor. Então vou até falar meio perto para tentar garantir que vai sair o som. Bom, eu colei, fiz aqui a gambiarra, consegui colar. Ficou meio invertido em relação aos outros lados, a canaleta, posição da canaleta interna, mas agora os 4 lados possuem reforço. Ele ainda não está preso na base, a base só está encaixada. Um bom sinal, quer dizer que está tudo funcionando bem. Agora eu vou colar a base no vagão e tentar devagarinho aproximar. Na verdade eu não vou colar ainda. Eu vou fazer o estribo aqui desse lado aqui, colar ele de volta. Daí depois eu colar a base no vagão, no corpo do vagão. E devagarinho tentar colar os reforços da cabeceira na base. E com isso ele vai estar finalizado. O outro vagão eu colei a imitação de equipamentos de freio. Ficou bom. Ficou bem parecido. Deixa eu tentar virar aqui para a luz. Infelizmente, deixa eu ver. Tentei deixar bem parecido. Agora eu vou fazer o freio também dele. Eu decidi que a ordem dos fatores não altera o resultado ou pode alterar. Eu já colei o vagão no chassi e consegui colar os 4 reforços das cabeceiras nos chassis. Lógico, não ficou, vamos dizer assim, perfeito, não ficou totalmente reforçado quanto de fábrica,
mas eu aceito que são as cicatrizes de um vagão de 45 anos que, bom, o destino ia ser a sucata. Afinal, do jeito que ele estava, tudo bem, tinha recuperação, mas eu acredito que a maior parte dos ferromodelistas não iam querer recuperar ele e nem tentar, nem deixar ele na frota. Mas se existem vagões batidos rodando, ou pelo menos existiam, né? Agora qualquer batidinha os vagões são descartados. Mas se na vida real existem vagões batidos rodando, ou seja, com cicatrizes do uso, então eu aceito a condição deste. Ainda vou pintar aqui o truque, a parte que está desbranquiçada, ainda vou colar o estribo no vagão. Na verdade eu decidi que eu ia colar primeiro o vagão no chassi para ter um melhor apoio e uma melhor solução para os truques, né? Para os truques virarem na hora de colar o estribo, para não ter problema depois. E o outro vagão eu não mexi nada por enquanto. Bem, entre um take e outro, diversos avanços. Para começar, a conclusão, com muitas aspas, do vagão gôndola MG da Vale do Rio Doce. Eu colei, com a ajuda do papai, parte do estribo que estava faltando. É desse lado mesmo? Desse lado. Eu colei a parte que estava faltando. E já estava, eu tirei, colei outra nova. E com isso eu considero ele pronto. Um opcional que eu posso vir a fazer ainda é pintar esse engate que está todo... está meio psicodélico e tem essa mancha branca aqui desse lado. Talvez isso, quando eu for lidar com tinta preta, eu vou acabar pintando. Mas daí, para fins deste vídeo, talvez eu mostre ainda, porque eu ainda vou ter que lidar com o outro. E agora, pulando para o outro vagão, eu também colei as partes de escada que estavam faltando, incluindo a deste lado que eu quebrei inteiro quando eu estava tentando mexer. Tive que colar uma nova. E colei a caixa do vagão. Agora ele já está montado. Sim, eu vou ter que pintar, fazer alguns retoques de preto nele também. Mas a caixa já está montada. Eu já cortei a base do freio manual, a haste do freio manual. Ainda vou colar o freio manual, um detalhe de corrente. E não sei se eu já mostrei antes, mas eu separei essas colheres plásticas que geralmente se usa em banco, em festa, para mexer cafezinho e tal, porque elas dão certinho para fazer os reforços de cabeceira do vagão. O que eu vou ter que fazer agora, na verdade, antes de mexer nisso, é resolver uma caca que eu colei isso daqui antes de tirar as rebarbas internas de cola e outros pedaços de base antiga que tinham aqui. Então a outra base nova não entra por causa dessas rebarbas. Eu vou ter que limar com muito cuidado para tirar elas. Com isso daí eu vou poder encaixar a base, depois colar o freio manual nela também, terminar de montar o freio manual. E vou poder dar continuidade montando os reforços de cabeceira. Daí nós teremos um trio interessante de vagões, que é os 3 modelos já fabricados dessas gôndolas antigas, Rede, Vale
e CSN. Mostrando rapidamente como foi o manual montado artesanalmente, ainda sem a pintura, e não ficou do jeito que eu queria porque ficou meio torto. É uma correntinha de bijuteria e um freio manual mesmo. Desse daí eu não sei de onde veio, se é Fiatesc, o que que é, mas um freiozinho. Daí isso daqui vai colado aqui na base. Eu vou pintar agora e daí no próximo take, se tudo correr bem, já vai estar montado. Zoom! E como dito no take anterior, aqui está, já como foi instalado e com os truques montados. Já testei também a carcaça. Ela entra, ela tem um leve problema de encaixe por causa das rebarbas, então não vai dar para encaixar aqui, eu preciso das duas mãos para isso. Mas só para dar uma ideia de como vai ficar. Eu não vou colar ainda o corpo na base, porque eu vou deixá-la solta enquanto eu faço as medições dos reforços da cabeceira. Que vai ser uma das últimas etapas na montagem deste vagão. Uma visão de como está ficando. Já colei 2 lados. Ainda faltam os outros 2 lados. Mas depois que pintar de preto, não vai nem parecer que foi consertado. Mentira, vai parecer sim, mas vai ficar um resultado bem legal. Vou fazer agora os outros 2 lados. Bom, os 4 lados montados. Ficou bonito, ficou bom. Lógico, bonito eu quero dizer, não ficou com essa pintura branca, né? Mas ficou bonito no sentido de harmonia, encaixe. E nem tá colado ainda na base, tá só colado no corpo do vagão. E o corpo do vagão nem tá colado na base. Ficou bom, ficou bonito. Eu só não fiz o mesmo lá no outro porque não ia ter um plástico vermelho. Talvez tenha dessas colherzinhas vermelhas, mas eu não tenho. Mas agora quando eu pintar de preto, vai ficar bem charmoso. Eu ainda não decidi se eu vou passar, se eu vou deixar ele daí sem verniz ou vou passar um verniz brilhante, porque as tintas que eu tenho são tinta brilhante. E eu precisaria de um verniz fosco, eu não tenho verniz fosco. Então, eu tenho verniz brilhante e tinta brilhante. Acho que eu vou ter que pintar, passar depois um verniz brilhante nele depois que eu pintar. Não gostaria, mas também não tô afim de deixar parte brilhante, parte fosca. Agora só vai faltar realmente a pintura e colar o peso e a carga que já estão separados. E o vagão finalmente está concluído. Eu fiz os reforços de cabeceira, pintei eles, né? Olhando assim, nem parece que não são originais. Já colei a carga também. E o peso. E inicialmente eu decidi que eu não vou passar verniz. Porque o único verniz que eu tenho é verniz brilhante. E eu não quero deixar ele brilhante. Então ele ficou uma mescla de onde é original, pintura original ficou fosco. E onde é pintura nova ficou brilhante. Meio que sinalizando que realmente ele passou por manutenção. No futuro, quando eu tiver verniz fosco, daí eu dou uma jatada nele para ele ficar inteiro fosco. E assim, os 2 vagões estão montados, de volta à vida, e o trio de Hoopers de minério, eu não sei exatamente, para mim são gôndolas, mas já vi gente falando de Hooper, né? E como a descrição desse daqui é Hooper aberto, então
Mas o trio de gôndolas abertas, tipo Hooper, antigo, feitos pela Fiatesc, Rede, Vale do Rio Doce, CSN, agora estão juntos na maquete. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Clique aí no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!